E agora a gente vai meditar na palavra de Deus, dando sequência à nossa série de mensagens em Daniel, o livro do profeta Daniel. E a gente está caminhando para o fim. Olha que legal, um grande desafio que foi para nós, esse livro de Daniel. Um livro bem difícil, com características difíceis, como a literatura apocalíptica. A gente está conseguindo chegar lá, terminar, né? E vamos agora para o penúltimo sermão dessa série. Para você que está acompanhando lá, aquele documento que a gente preparou, não é? Aquele PDF da série de sermão de todo o ano de 2024, pela graça de Deus, só teve uma pequena alteração ali, que foi um domingo que eu não pude estar, mas você pode seguir lá, pulando um domingo, e você vai saber que hoje é o dia do texto mais longo que a gente vai trabalhar, né, nessa série, que é Daniel capítulo 10, 11 e o início do capítulo 12. Então, são quase 3 capítulos ali que a gente vai tentar condensar e tirar o ensino dali, a pedra preciosa desse texto para a nossa vida aqui nessa noite. Obviamente, eu não vou ler todo esse texto, porque é um texto muito longo, a gente perderia aí pelo menos 15 minutos, talvez, lendo rápido esse texto. É um texto com muito detalhe, mas a gente vai ler o texto, algumas partes. A gente vai ler o capítulo 10, que é mais curto, e depois a gente vai pular lá para os 4 versos primeiros do capítulo 12, que é onde a gente vai encerrar. O capítulo 11 a gente não vai ler, mas a gente vai pincelar aqui alguns versos do capítulo 11 ao longo da exposição de todo esse texto. Então, convido você a abrir a palavra do Senhor em Daniel, lá no capítulo 10. Lembrando que hoje nós não temos a salinha, né, para as crianças, por ser culto com a celebração da Santa Ceia. Mas eu vou lançar o desafio aí para as crianças. Eu vou até beber uma água, que minha garganta está um pouquinho prejudicada. Acho que eu estou perdendo um pouquinho a voz, não sei se é inflamando, né? Eu pedi até para o presbítero dirigir o culto. A gente vai tentar encerrar antes de perder a voz. Mas as crianças, fiquem atentas, não é? Principalmente esse grupinho aí, né? A Trindade, né? Cuidado, aí vocês. Todas as crianças, né? Prestem bem atenção, né, Alice? Prestem bem atenção na mensagem, por mais que seja um pouquinho complicada a linguagem para vocês, mas eu tenho certeza que vocês já têm uma mente bem avançada e vão conseguir captar pelo menos a parte mais importante desse texto. Eu quero que depois os pais, que vão ter essa missão tão árdua de falar com os seus filhos, depois, pode ser hoje à noite ainda, pode ser amanhã, né, mas vocês vão perguntar aos seus filhos qual é a mensagem central ou mais importante que ele aprendeu nesse sermão. E vocês, crianças, prestem bem atenção para responder isso para os seus pais. Aqueles que quiserem até colocar lá no grupo da igreja a resposta da criança, né? Se ele acertou, né? Você coloca lá e tal. Aí a gente até interage lá no grupo da igreja, tá bom? Então, crianças, prestem bem atenção. Tenho certeza que essa mensagem também serve para vocês, ainda mais aquelas crianças que têm medo do escuro, né? Que têm medo de sombras, de barulhos. Hoje a gente vai falar de algumas coisas relacionadas aí a esse aspecto um pouco espiritual da nossa vida. Então vamos lá, vamos orar? Agradecer a Deus, pedir iluminação dele, e depois a gente vai ler o texto, capítulo 10 de Daniel, os 4 versos primeiros do capítulo 12. Vamos falar com o Senhor. Deus, te agradecemos pela tua graça sobre nós, pelo teu cuidado sobre o teu povo. Te agradecemos porque se não fosse o Senhor, nós certamente não estaríamos aqui. Temos certeza, Deus, de que todos nós que estamos aqui, foi o Senhor que trouxe aqui nessa noite, foi o Senhor que incomodou, foi o Senhor que nos
nos motivou através do Teu Espírito a estarmos aqui celebrando esse culto ao Senhor, com essa mesa da comunhão exposta, que celebraremos depois da mensagem. Então, Deus, pedimos que antes da celebração da ceia, o Senhor fale conosco através desse texto. O Senhor cause uma ferida em nosso coração na Tua palavra. Que o Senhor possa cravar cada ensino desse texto, que é extenso, é longo, mas que a gente possa, Deus, compreender o que é mais importante aqui para a nossa caminhada, para a nossa vida, e que isso gere bons frutos para o louvor do Senhor e para o avanço do Teu reino aqui nessa terra. Assim nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém. Daniel, capítulo 10. Preste bem atenção, que o texto é bem complexo, para a gente não perder nada. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo e fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo essa voz caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique de pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa destas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia estas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 12, verso 1 a 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna,
outros para vergonha e horror. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Amém. Você deve ter reparado já, né, que não é difícil de perceber as guerras no mundo, né? A gente vai vendo guerra o tempo todo, parece que não para, parece que não acaba. Acaba a guerra num lugar, começa a guerra em outro lugar. Agora está lá novamente, né, aquela guerra famosa lá de Israel contra os povos ao seu redor ali, mais especificamente o Irã, né, tem acontecido alguns probleminhas ali. Mas tem guerra um pouquinho mais antiga, como da Rússia e Ucrânia. Só que às vezes a gente pensa em guerras distantes de nós e não percebe guerras próximas de nós. Que também acontecem. Ainda mais para quem mora no Rio de Janeiro. É mais fácil de perceber, né? Rio de Janeiro é guerra o tempo todo. A gente vive uma guerra. A gente vive uma guerra de forma que não importa mais o lugar. Você pode estar com uma arma apontada na sua cabeça a qualquer momento. Não tem mais hora, não tem mais lugar, não tem mais dia certo. Então, a gente vive uma guerra. A gente vive uma guerra, às vezes, muito pior do que em outros lugares, que a gente chama de guerra. E aqui, às vezes, não percebe. Mas existem guerras também, que às vezes passam até mais despercebidas, como a guerra cultural. E a gente percebe isso nas revistas, televisão, rede social, como que há um esvaziamento dos valores cristãos, por exemplo. Como que há um esvaziamento do conceito de família cristã, do conceito monogâmico, do conceito heterossexual. Então a gente percebe que tem acontecido uma guerra cultural onde os valores da palavra de Deus têm sido cada vez mais esvaziados. E isso tem influenciado as gerações seguintes, como a gente pode perceber que algumas gerações têm caminhado até um pouco mais imoral do que outras, por conta dessa guerra, que parece que estão vencendo, inclusive. Não é? A gente vai ver, irmãos, que, além disso, e é esse o ponto aqui que a gente vai perceber hoje, existe uma guerra talvez mais até escondida do que a guerra cultural, que é a guerra espiritual. Porque essa a gente não vê. A cultural a gente ainda vê, mas a espiritual a gente não vê. Essa está acontecendo em todo o tempo. Talvez com mais intensidade do que guerras físicas e guerras culturais. Mas talvez seja a que a gente menos veja, a que a gente menos se atente para isso. E é talvez a mais importante, que a gente deve se atentar. E é isso que a gente vê aqui nesse texto, nessa visão, nesse grande texto do capítulo 10, 11 e início do 12 de Daniel. Essa é a última visão. A gente viu que são 4 visões profético-apocalípticas ali em Daniel, do capítulo 7 ao 12. No capítulo 7 a primeira, capítulo 8 a segunda, capítulo 9 a terceira, e essa última visão engloba 3 capítulos, 10, 11 e 12, até o final. E esse capítulo 10, eu vou explicar bem rápido, irmãos, porque a gente não vai ter condição de entrar em detalhes aqui nesse texto, é impossível, né? Alguns estudiosos vão dizer que Calvino, eu não peguei o texto dele, eu não tive acesso, mas alguns mostram e dizem que ele, só no capítulo 11, ele escreveu cerca de 150 páginas, explicando o que está acontecendo ali naquele cenário. Para a gente ter uma ideia, não tem como a gente pensar isso tudo com detalhes, senão até seria uma aula de história, e o nosso propósito não é esse aqui. Então a gente percebe, no capítulo 10, que foi o que a gente leu, há uma preparação, um diálogo ali de Daniel com um ser celestial, aonde vai preparar para a visão. A visão propriamente dita, essa última visão, ela vai se iniciar basicamente no capítulo 11, e aí vai até o capítulo 12,
praticamente fechando o livro de Daniel. E aí a gente vê essa preparação que a gente leu aqui no capítulo 10, né, cheia de detalhes, que a gente vai olhar com um pouquinho mais de ênfase já. E a gente vai ver o capítulo 11, que a gente não leu, mas a gente vai ler alguns pedacinhos aqui, falando de uma narrativa histórica. Capítulo 11 inteiro, praticamente, você vai ler ali, é falando de guerra, de embates, né, entre povo do norte, povo do sul, reino do norte, reino do sul, lutando, guerreando, a Pérsia, depois a Grécia. Então a gente vai ver uma narrativa de guerra ali, histórica. Só que essa narrativa histórica, ela vai começar quase que onde Daniel está no tempo dele, e lá no finalzinho do capítulo 11 vai começar a apontar já para o fim dos tempos. Ou seja, ela vai perpassar o tempo de Daniel, vai passar pelo tempo de Jesus, vai passar pelo nosso tempo hoje, vai até o fim. E aí vai ser onde vai fechar lá no capítulo 12, de forma mais clara, falando desse tempo do fim, dessa consumação, que a gente viu que a gente já está num tempo final, mas isso vai se consumar em Jesus Cristo, como a gente vai ler um pouquinho aqui também, no final do capítulo 11 e no capítulo 12. Mas o que fica para a gente aqui ter atenção nesse texto, sem perder o ensino, diante de um texto tão comprido? A mensagem central desse texto, né? A gente vai olhar para a mensagem central desse texto em 3 etapas, para concluir nela. Então, a gente vai olhar para o capítulo 10, principalmente, olhando para a guerra espiritual. Depois, a gente vai olhar para o 11, ali num certo aspecto, de guerras físicas, e vai concluir com o clímax de tudo isso, que é como que Deus controla e governa todas essas coisas, sem perder o seu controle, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito físico. Então, vamos olhar aqui com detalhe, né, como que no capítulo 10, Daniel, a princípio, ele tem uma visão ali, né, ele passa mal, ele reconhece a visão ali, que ele tem uma mensagem, né, verdadeira, que vai dizer ali no primeiro, segundo verso. Ele passa mal, ele tem problema, ele ora, e aí depois ele jejua. Aí depois ele tem a visão de um camarada vestido de linho, com cinto de ouro puro, e tem toda aquela descrição ali que o deixa pálido, o deixa sem forças. Você vê que ele parece que cai, né, de cara no chão, fica sem forças ali, ouvindo a voz desse ser celestial que ele tem essa visão. Mais para frente vai aparecer, parece que um outro personagem, que são os personagens aqui nesse texto, um semelhante a filho de homem, ou semelhante aos filhos dos homens. Né? Então, a gente, às vezes, automaticamente liga, opa, filho do homem, Jesus, né? Não, não é. Então, a gente vai perceber, a maioria dos estudiosos, olhando para esse do linho fino e tudo mais ali, esse homem também depois, esse semelhante a filho do homem que aparece depois ali, como o mesmo. Então, aqui, basicamente, no capítulo 10, a gente vai ver Daniel dialogando com esse mensageiro celestial, né, que aparece ali para ele, ele cai, ele vai lá e levanta Daniel para dar essa mensagem a ele. Então, a gente vai ver como que isso se dá. Muitos vão ligar esse ser celestial, até por ter ali a narrativa ou a descrição de vestido de linho e tudo mais, com cinto assim e tal, a Jesus Cristo, porque tem uma descrição de Jesus Cristo lá em Apocalipse que parece, se assemelha muito. Mas tem descrição em Ezequiel, eu não vou entrar em detalhe aqui, irmãos, mostrar texto, senão a gente vai ficar aqui 1h30. Tem outra descrição em Ezequiel que também vai descrever uma coisa muito parecida com o que é descrito aqui, mas falando de querubins, por exemplo. Tem alguns que vão dizer que esse ser celestial aqui é o anjo Gabriel, por exemplo, que já apareceu aqui em algumas visões. Mas, como o texto ele não aponta diretamente, a gente vai tratar esse ser celestial como um anjo enviado pelo Senhor. Um anjo que era especial ali, de certa forma, né? Ele tinha uma posição alta ali para ser designado para falar com Daniel. E a gente vai ver, no detalhe nesse texto, como que ele mostra aqui um detalhe espiritual, que é o ponto onde a gente vai
focar nesse texto do capítulo 10, é como que quando Daniel ele recebe esse anjo e a mensagem dele, ele fala para Daniel ficar tranquilo e fala, olha, eu ia vir aqui, né, há uns dias atrás, só que o príncipe da Pérsia, ele me impediu 21 dias. Né? Então, ele está tendo um diálogo ali com o ser celestial. Né? E aí a gente vai perceber como que era para esse ser celestial ter ido lá no início, quando Daniel ele orou ao Senhor, que era a mensagem que o anjo falou. Quando você orou, Deus me enviou, só que o príncipe da Pérsia me impediu 21 dias. E príncipe da Pérsia é esse poderoso que impediu o anjo celestial do Senhor 21 dias, né? Estranho isso. Obviamente que não é um ser humano. Obviamente que não era o príncipe ali da Pérsia, o ser humano ali, o homem, que impediu um ser celestial poderoso por 21 dias. Então, o que o texto aponta aqui é que esse príncipe da Pérsia, ele era um ser também espiritual, um demônio, que governava por trás o império da Pérsia, o império persa. Tanto é que aí depois ele vai falar do príncipe da Grécia também. E aí ele vai dizer nesse relato, quando ele foi impedido, que aí Miguel apareceu e tal, para ajudar ele. Então você percebe que há um relato de guerra ali, entre seres espirituais. O anjo do Senhor, com a ajuda de Miguel, que é um anjo também do Senhor, especial ali, né, que a gente vai falar, ele vai aparecer mais à frente aqui também, contra o príncipe da Pérsia, que impediu ali eles, em dado momento, alguns dias, e esses 21 dias são as 3 semanas que Daniel jejuou, lá no início do capítulo 10. Então perceba que se ele não tivesse sido impedido pelo demônio lá da Pérsia, ele teria ido logo depois da oração de Daniel. Ele teria chegado lá. Mas esse demôniozinho impediu lá o ser celestial do Senhor. Essas 3 semanas que Daniel jejuou. Então a gente vai perceber, irmãos, como que há uma força maligna por trás de todas as coisas. Tanto é que o anjo, o ser celestial, aqui lá no final do capítulo 10, ele vai dizer que vai voltar lá ainda, para guerrear de novo. Ele vai dizer, olha só, você sabe por que eu vim, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja do meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Percebe como que ele chama Miguel, um ser celestial, de príncipe deles? Então, obviamente, que ele está falando do príncipe da Pérsia e depois o da Grécia, como seres também demoníacos, como seres espirituais, onde ele está guerreando, ele foi impedido, mas ele venceu, tanto é que foi lá e deu a mensagem a Daniel, e depois ele falou, vou voltar lá, terminar um negócio aqui com esses cabras aqui, né? Vou lá acabar esse negócio aqui já, e Miguel vai estar comigo lá. Mas, o que a gente percebe, irmãos? Que o inimigo, ele sempre, desde o Éden, ele atuou. Ele estava lá, né, como a figura da serpente, tentando o homem e a mulher. E ali ele venceu. O homem caiu. E ao longo disso, de toda a narrativa bíblica, a gente vai ver que o inimigo ele está atuando ali, tentando. Há uma guerra. Aqui fica muito claro, irmãos. A gente percebe em Jó, por exemplo. Você lembra de Jó? Como é que começa a narrativa? O Satanás chega lá para Deus, olha, aquele camarada lá, ele não é muito firme, não. Ele é assim porque você está dando tudo para ele, né? Tira para ver se ele vai ser fiel mesmo. Percebe a luta que já havia ali? E lá atrás, Jó, alguns vão dizer que é no período ali de Abraão, dos patriarcas, né? Então é bem lá atrás. Mas havia já essa atuação. Ali, como que oculto. Porque, por exemplo, no exemplo de Jó mesmo, ele não sabia.
Ele não soube desse embate ou dessa conversa lá. Ele não soube daquilo ali. Ele não viu aquilo ali. Ele só perdeu os filhos, perdeu o seu dinheiro todo, perdeu a sua saúde. Mas não sabe daquele relato que tinha lá, de Satanás chegando lá para falar com Deus, Deus permitindo que Satanás tocasse, mas sem poder tirar a sua vida. E assim ele foi de maneira completamente limitada, não tocou na vida de Jó e não tirou a sua vida. O que o anjo faz aqui com Daniel, ele pega Daniel, e isso deixa ele até aqui sem forças, né, preocupado ali. Ele parece que abre a cortina, né, que tampa os nossos olhos do ambiente espiritual. Ele parece que tira a cortina diante de Jó, fala, olha aqui o que está por trás disso tudo aqui. Olha como que tem uma guerra aqui por trás espiritual. Olha o que está acontecendo aqui por trás de tudo isso que ele vai narrar ali mais para frente no capítulo 11. Então é essa preparação que o anjo faz com Daniel, olha, o que está na base, por trás de todas essas coisas aqui que a gente está vendo, é o que a gente não está vendo. Por trás dessa cortina aqui. Ele mostra para Daniel. Irmãos, isso aqui é extremamente profundo. Você já parou para pensar como que um ser celestial que foi enviado por Deus, ele é interrompido por 21 dias, por um demônio? Você imagina esse ambiente? Você consegue pensar nisso acontecendo? Isso é extremamente profundo, irmãos. Mas a gente vai perceber, obviamente, até mais para frente, que o inimigo ele faz isso limitado. Uma evidência disso é como que ele não vence. Depois de 21 dias, o anjo vai lá e fala com Daniel. E as coisas que o Senhor determina acontecem, independentemente da ação do inimigo por trás, como a gente vai ver mais para frente aqui. Mas o que está por trás de todas as coisas? Esse ambiente espiritual. Isso a gente não pode perder de vista, por mais que a gente não veja. A gente precisa entender isso. Existe uma guerra espiritual. Existe algo acontecendo que a gente não está vendo por trás de todas as coisas, e brilhantemente aqui no capítulo 11 a gente vai perceber que por trás de coisas detalhadas que acontecem, simples, como eu disse, o capítulo 11, né, que vai narrar essas guerras físicas aqui, que acontecem no âmbito ali da Pérsia mesmo, da Grécia, que depois se divide em 4 reinos, depois que Alexandre o Grande morre, e principalmente na parte dos Seleucidas e Ptolomeus, como a gente viu aqui já em alguns sermões anteriores, narrados até lá na visão do capítulo 8, principalmente, onde isso fica mais claro, né, na pessoa de Antíoco Epifânio, ali dos Seleucidas, a gente vai perceber como que cada detalhe desse, narrado aqui no capítulo 11, tem coisa por trás disso. Se a gente for explicar, como eu disse, todo verso aqui que está no capítulo 11 em detalhe histórico, a gente vai passar aqui mais de um dia fazendo isso. Então, eu peguei aqui um pedaço, desse texto, para a gente perceber os detalhes simples de uma narrativa de uma guerra física histórica, porque isso aconteceu, para a gente perceber como que há algo por trás de coisas simples que acontecem na vida. Olha só, lá no capítulo 11, o verso 5 e depois o verso 6. O rei do sul será forte, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, será grande o seu domínio. Aqui está falando, o reino do sul era basicamente o Egito, mas dentro ali tinham os Ptolomeus, que logo quando surgiu os Ptolomeus, o primeiro rei ali deles teve que fugir para o Egito, mas ele cresceu de uma forma maior do que o Egito. Ou seja, o príncipe foi maior do que o rei do Egito. O príncipe que era
o governador dos Ptolomeus. Então perceba detalhe aqui, que está narrando de uma guerra que não tem nem muito a ver aqui, por enquanto, com o próprio povo de Deus, inclusive. É uma coisa que está acontecendo lá, Ptolomeus, Egito. E verso 6 é mais interessante ainda, né? Depois você lê esse capítulo inteiro, você vai ver cada detalhe aqui, que de fato aconteceu, mas depois de alguns anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ele será entregue juntamente com os que a trouxeram, e seu pai, e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Essa aqui, os historiadores vão dizer, essa filha aqui que foi entregue ali para casar, né, com o outro rei, que foi feita ali uma aliança, é Berenice, tem até o nome, né, da moça, Berenice. Berenice foi a filha lá de um rei, que foi dada para casar com outro rei. Então isso aconteceu de fato na história. Olha o detalhe aqui, até casamento, né, entre um rei e outro rei, de um povo, de outro povo, que estava acontecendo ali, está sendo narrado aqui. Então você percebe detalhes que não está envolvido com o povo de Deus. Perceba, você está falando de reino lá do Egito, Ptolomeus, reino da Síria, que é o reino do norte, envolvido ali os Seleucidas ali no meio. Então não tem nada a ver ainda com a guerra do povo de Deus que está ali no meio, né? E depois você vai ver que essa Berenice, que é a filha lá do outro rei, que foi dada para casar com um rei, ela morre. Ela, o rei que ela casou, o seu marido, seus filhos. Então o que acontece com isso aqui? É o que fala na sequência do verso 6. Né? Eles não conservaram o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder. Porque eles morreram todos, acabando assim com a linhagem daquele rei, né, daquela menina que casou com o rei desse outro povo, seus filhos, todos eles morreram. Então, consegue perceber aqui, isso é que é o mais importante, a riqueza de detalhe, mas na sequência a gente vai ver mais detalhe ainda, só que a gente não vai perder tempo com isso. O ponto aqui, não é como que Deus ele mostra detalhes aqui de uma guerra, de uma história que está acontecendo em povos que não diz respeito ao povo de Deus, e mostrando como que ele sabe de tudo isso. Porque isso aqui é uma visão que Daniel recebeu. Uma coisa que ia acontecer lá no futuro, em seus mínimos detalhes. E aí, lá mais para o final, não é? As predições aqui vão caminhar nessa luta do Reino do Sul contra o Norte, detalhando Antíoco Epifânio, que é o Antíoco IV, onde claramente, aqui no capítulo 11, vai apontar para ele pensando num tipo do anticristo, mais claro do que nas visões anteriores. Verso 21, primeiro, começa a falar ali desse Antíoco Epifânio. Depois se levantaram em seu lugar um homem desprezível, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. E aí mais para frente vai falar dele ainda, lá no verso 31, a gente vai perceber detalhe aqui, forças enviadas por ele, Antíoco Epifânio, profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Lembra disso? O que Antíoco Epifânio fez? Que a gente viu com mais detalhe lá no capítulo 8, na visão do capítulo 8. Acabou, não é, com o sacrifício, proibiu o sacrifício no povo de Deus ao Senhor, né, pegou onde era o altar a Deus, lá onde sacrificavam, o povo de Deus, os judeus, levantou um altar a Zeus, proibiu práticas judaicas religiosas, proibiu o sacrifício, e isso é tratado como a abominação desoladora. Então perceba como que aqui está apontando para Antíoco Epifânio, mas a gente vai perceber como que essa visão do tipo e antítipo, olhando para Antíoco Epifânio e o anticristo, está claríssima aqui nessa parte final do capítulo 11, verso 36, vai falar dele assim: este rei fará o que
quiser, se levantará, se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Agora olha para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, quando Paulo está falando ali do homem da iniquidade, do filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então perceba como que Antíoco Epifânio aqui, nesse texto, está apontando para o anticristo que virá lá no futuro, né, onde a gente ainda não viu. Então a gente pode perceber que nessas guerras, nesses conflitos, nesses governos malignos, está o tipo do antítipo demonstrado nesse texto, apontando lá para o anticristo, para a abominável desolação, tempo de apostasia, profunda angústia, que chamamos de grande tribulação. E às vezes a gente não entende, irmãos. É esse o ponto aqui com isso tudo. Às vezes a gente não entende por que cresce tanto uma cultura anticristã. Às vezes a gente não entende por que há tanta guerra. Por que há tanta maldade no mundo? Por que a gente hoje no Rio de Janeiro vive um cenário caótico de guerra? Por quê? Às vezes a gente não entende, mas é claríssimo. A gente vai perceber aqui que existem coisas por trás disso, até nos pequeniníssimos detalhes, como o casamento de Berenice com o rei da Síria. Até nos pequeníssimos detalhes, como um governador que é eleito, um prefeito que é eleito, um vereador que é eleito, um presidente que é eleito, que é contra o evangelho, e a gente não sabe por que ele foi eleito. Será que Deus perdeu o controle da história? Será que Deus não sabia disso? Será que isso fugiu do que está por trás disso? Obviamente que não, que não. Então a gente vai ver que há uma revelação, até aqui, muito clara de uma guerra espiritual que influencia o ambiente físico que a gente vive, mas o ponto mais importante e o clímax aqui é como que Deus controla toda essa história, seja no ambiente espiritual, seja no ambiente físico, moral, seja lá o que for, em detalhes. Perceba o verso 1º do capítulo 10, né? A gente vai ver isso sendo esclarecido. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira. Agora olha o verso 21, que é o mais importante. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Guarda isso, livro da verdade. E lá no capítulo 11, verso 1, agora eu vou lhe dizer a verdade. O que é isso? O que isso mostra para a gente? O governo de Deus, o governo soberano do Senhor. Ele está falando o que vai acontecer aqui de verdade. Ele está falando o que está escrito no livro da verdade. E aí, Raymond Hammer, né, meu inglês está uma maravilha, ele vai falar sobre o livro da verdade. O que é isso? Como um prelúdio para a narrativa histórica, né, que vai do verso 2 a 39 do capítulo 11, a referência ao livro da verdade aponta para o controle da história por Deus. É implícito que Deus tem tudo sob seu controle. É como se tudo estivesse escrito em seu registro, tanto no passado quanto no futuro. A história deve se mover inevitavelmente na direção de seu clímax divinamente planejado. Então, ter o livro da verdade do Senhor, que é o que o anjo está expondo ali para Daniel, uma parte dele, é a prova de que Deus ele tem tudo já definido dentro do seu livro. E a gente vai perceber isso no texto que a gente leu do Salmo 139. Isso fica claro ali, em todo o Salmo, mas principalmente no verso 16.
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu repeti aqui, perdão. Então, esse conhecimento de Deus, a gente vai perceber que não é um conhecimento de um né, que a gente vê por aí, né, um guru, né, que está ali tentando adivinhar as coisas, ou aquele cara que mexe lá com as cartas, né, cartomante e tal, que está querendo adivinhar ali, prever o futuro. Não é esse o conhecimento de Deus. O conhecimento dele é porque ele é o Criador de todas as coisas. Porque o Senhor do tempo é ele, que criou o tempo e criou tudo o que há, de forma que ele é aquele que as nações diante dele, todas elas, do passado, presente e futuro, somadas, são como o vácuo, o pó, são como nada diante de Deus. Ele é aquele que criou todas as estrelas e conhece cada uma delas pelo nome. E não falta nenhuma na sua memória. Ele não perde nenhuma. Esse é o nosso Deus, conhece todo mundo, conhece eu, você, conhece tudo o que faremos. Isso porque Deus, ele já controla e determina todas as coisas. Então, não é um controle que ele tem, não é, assim, de pensar no futuro, adivinhar o futuro, ou só conhecer o futuro, e que a gente pode fazer o que a gente quer, não é, dentro desse futuro, e ele só sabe o que vai acontecer, mas ele controla todo esse futuro até o final de todas as coisas, que já está determinada no seu livro, na palavra. Tudo está determinado por Deus. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece hoje e tudo o que vai acontecer está determinado por Deus. Você lembra que a gente viu aqui em Daniel que o nosso Deus é o Deus que ele tira reis do poder e coloca reis no poder? Reis ímpios. Ele é o que tem esse controle. Ele é o que usou a Babilônia para disciplinar o seu próprio povo. Ele é o que usou reis de todas as nações para fazer o que estava determinado na sua vontade. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nada foge do seu soberano controle. Então, seja na guerra espiritual, seja no ambiente físico, a gente vai perceber que o nosso rei está governando todas as coisas. Jesus foi tentado pelo inimigo. Mas a gente viu aqui, ele não caiu. E mais, a gente leu aqui em Colossenses, que ele colocou todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Porque ele pisou a cabeça da serpente, o que foi prometido lá no Éden, ele cumpriu na cruz do Calvário. Colossenses 2,15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E aí, 2 Coríntios 2,14, a gente pode dizer, e graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Jesus venceu na cruz, pisou na cabeça da serpente, mas isso vai se consumar no fim dos tempos. A vitória já está decretada e ele nos conduz nessa vitória, nesse triunfo. Nós triunfamos com ele, nós somos mais que vencedores com ele. De acordo com a nossa visão a milenista, né, a maioria da IPB eu creio que seja, a gente crê que a gente está vivendo o milênio lá de Apocalipse 20, que é quando Jesus vem e em seu ministério terreno, morte, vida, morte, ressurreição, ascensão, ele prende o inimigo e ele está acorrentado nesse milênio simbólico e não literal, aonde mais para frente, como a gente vai ver aqui no texto, e no final do capítulo, no início do capítulo 12, vai chegar um tempo difícil, de grande apostasia, um tempo de grande tribulação, mas que ele vai pôr fim nisso também, e a gente vai receber a vida eterna. Irmãos, para a gente concluir, o que Deus está dizendo aqui para Daniel,
através do mensageiro celestial, é Daniel, as guerras vão acontecer de forma pior mais para frente. Mas eu governo os detalhes de toda a história das guerras espirituais e físicas. Nada foge do meu controle. Não tenha medo, homem muito amado. A paz está com você. Anime-se. Anime-se. É isso que Deus está falando aqui para Daniel. Anime-se. A paz está com você. Levante-se. O que Deus está dizendo aqui é que, apesar de todas essas guerras espirituais e que fogem da nossa alçada, né, todas as guerras físicas desse mundo, no fim, todos os males desse mundo serão extinguidos pelo próprio Deus que controla toda a história. O que Deus está dizendo aqui para Daniel é, olha só, naquele tempo pior da história, vai se levantar os defensores do meu povo. Meu povo não vai precisar se defender nos tempos de profunda angústia que virão, porque todos aqueles que forem achados inscritos no meu livro serão salvos, independentemente do que aconteça nessas guerras. O que Deus está garantindo aqui a Daniel há séculos antes de Cristo é que no futuro, que nós hoje ainda não vimos, haverá ressurreição dos mortos. Uns irão para a vida eterna com o Senhor, outros para a condenação e horror eterno. Jesus disse isso, e nós lemos hoje em João, capítulo 5, verso 27 a 29. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Deus ainda diz a Daniel, lá no verso 3 do capítulo 12, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Olha que maravilha de revelação de Deus aqui para Daniel, diante de um cenário caótico que ele apresenta de guerra espiritual e física. Na parábola do joio, Jesus diz a mesma coisa, porque ele é o intérprete da palavra, conhecendo toda ela. Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o que Deus está fazendo aqui com Daniel é dar esperança em tempos de aflição. Esperança por mais que essas aflições piorem. Esperança por mais que a morte venha. Porque Ele é que batalha por nós. E Ele já venceu. Esperança naquele tempo para Daniel. Esperança no presente século para nós. Esperança para o futuro. Esperança até ao fim dos tempos. Por isso, hoje, o mais importante é que você tenha esperança e creia nisso que o Senhor mostra aqui nesse texto. E eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 18. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se,
torne abundante as ações de graças no meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E a garantia dessa esperança de vitória, ressurreição mesmo em meio a guerras, é a palavra, é o Logos, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e revelou o Pai em sua glória. A palavra, a garantia de tudo isso, é a obra perfeita de Jesus Cristo, completa em sua vida, morte, ressurreição e ascensão, vencendo por nós todas as coisas. E isso está posto aqui, irmãos, diante de nossos olhos, como o sacramento da ceia, um sinal visível do que representa um invisível, que nos apropriamos pela fé. Portanto, olhe hoje para esses elementos da ceia aqui, postos aqui na mesa, simbolizando o sacrifício de Cristo na cruz, que foi o que Ele fez para vencer por nós. E saiba que isso não está aqui à toa nessa mesa. Essa mesa não está aqui à toa. O pão, o suco de uva, simbolizando a carne e o sangue de Jesus, está aqui para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, fazendo isso, como Ele ordenou, até que Ele venha para julgar vivos e mortos e ressuscitar, uns para condenação, para alegria, e outros para alegria e perfeita vida eterna com Ele. Nós podemos afirmar isso hoje, que ninguém, absolutamente nada, nem ninguém nesse mundo, pode ser a força demoníaca pior nesse mundo, pode parar a igreja do Senhor, porque os nossos defensores são reais e lutam por nós, por mais que a gente não veja. Que Deus assim nos abençoe com graça. Vamos orar. Senhor,